A dores são mensageiras. NR1 não é do RH. Eu saio de licença médica, volto, sou demitida no mesmo dia. Porque se a NR1 é para todos, NR1 é de todos. Assim, seja a pessoa que você gostaria de conhecer. Mas então comece por você. Produtividade sustentável, para você bater meta sem bater nas pessoas. As dores são mensageiras. Aquela da missão me deixou livre para minha missão. NR1 é uma norma regulamentadora porque existem 38 e 1 é a primeira. Break com Mariana com Y. Break com Mariana com Y. E hoje, na boa, vai ser um banho de saúde mental aqui. Porque não tem como não lembrar essa pessoa e a gente não conectar com a gente tá bem, falar de bem-estar, saúde mental, NR1, não tem como. Ai, falou de NR1, falei, não vai ter como a gente fugir desse assunto. Com ela, a maravilhosa, cremosa, Isabela Camargo! Gostou do cremosa, né? Não. Cremosa pegou. Papai financeiro tá aqui, cremosa, confere? Só pra não perder a piada. Ai, Isa! Tô bem feliz em estar com você. Eu também. Tô bem feliz em poder falar com você, com todas essas pessoas que estão conectadas conosco, que todos nós estamos querendo a mesma coisa. Melhorar o ambiente de trabalho, saúde, segurança, né? Muito bom. E tá bem, né, Isa? É. Eu sinto que a gente tem esse lugar de tipo, tem que ser feliz no trabalho, a gente tem que ser feliz. Na né? vida. Se ser feliz, você vai ser feliz em qualquer lugar, assim. Olha, pra comer, viu, Isa? Fica à vontade. Pode deixar. Já vou pegar um biricutico aqui. Inclusive, eu posso já começar a te falar um negócio sobre isso que você disse? Eu tava aqui, Vai, eu vai. tô prontíssima. Então vai, enquanto você morde. Essa história de ter que ser feliz no trabalho, a gente pode mudar por quê? Todos os dias, eu corrijo, e com muito amor, evidente, eu promovo conversas difíceis, né, pra gente ter uma vida mais fácil. Vida é uma só, Mari. Enquanto a gente estiver falando vida pessoal e vida profissional, você ainda está vivendo um modelo que não existe mais. Aquele modelo que a gente se esforçou para acreditar que quando você entrava no seu ambiente de trabalho, você deixava as suas emoções para fora. Porque quando a pandemia chegou, nós tivemos que levar o trabalho para dentro, aí muita gente se viu assim, e agora eu fico onde? Porque se antes eu não podia entrar de verdade com todas as minhas questões no trabalho, se o trabalho vai para minha casa, eu então fico onde? Então, com a pandemia, nós tivemos então mais recursos para agora atualizar. Vida é uma só. Eu não conheço ninguém que tem duas vidas. Você conhece alguém? Não. Gatos têm 7 vidas, né? Você entendeu? E o seu estalo veio antes, né, Isa? Ô, Mari, e o mais curioso é que várias pessoas, por mais que agora estejam se dando conta assim, nossa, é verdade, vida é uma só, a gente tá falando de forma errada há muito tempo, ainda vai falar errado por muitas vezes, porque a gente tem que ficar muito atento. É isso que eu quero dizer. A gente Como que a gente... Porque o que eu sinto, o seu estalo foi antes, né, Isa? Foi. Vida é uma só, veio antes da pandemia e todos conhecem essa história, se você quiser trazer um pouquinho pra galera contextualizar. O seu estalo veio antes, mas tem uma percepção, Isa, que eu acredito que a gente tá tão hipnotizado que às vezes a gente tá nessa vida errada, de pressão e de estresse, e tá achando que é corriqueiro. Não, mas todo mundo é estressado. Sim. Não, mas todo mundo tá... Como que a gente consegue ter essa presença de perceber esse estalinho, Isa? Como que foi, assim? Vamos lá. Vamos. Essa anestesia que muitos estão vivendo vem da gente normalizar coisas anormais. Então, a pergunta é, o que você está normalizando? O que você está tratando como comum que é incomum? O que você está normalizando? O que você está achando de legal que, na verdade, não é? Então, a pergunta que a gente tem que fazer é, o que você está normalizando que não é normal? Veja, a gente aprende a normalizar coisas muito ruins, como dores crônicas. Então, você normaliza dor de cabeça, normal. dor de cabeça todo dia, dor de estômago todo dia, intestino preso. Nossa, não tenho tempo nem para ir no banheiro. Aí depois não sabe o que está com o intestino preso. Então, esse tipo de fala, por isso que eu gosto muito da PNL, que é a Programação Neurolinguística, que é como a gente muda comportamento pela linguagem. Então, a gente está viciado numa linguagem errada do ambiente de trabalho. Por isso que programas como esse são maravilhosos. Ter pessoas como você trazendo esses assuntos é fundamental para a gente educar a turma sobre, olha só, nós precisamos, então, atualizar o nosso modo de falar. Porque é o nosso modo de falar que faz a gente acreditar que não ter tempo para ir no banheiro está certo. É o nosso modo de falar que faz a gente acreditar que
trabalhar doente é normal. E virou um status, né, ô Isa? Eu sinto que tem Acho que um já lugar... foi mais até. Tipo, eu tenho a agenda cheia, tem uma correria. Tem esse símbolo do status, do tipo, nossa, a pessoa ocupada, ela é importante. Sim. E eu entendo por quê. Porque por muito tempo na nossa sociedade, uma pessoa sem emprego era uma pessoa desocupada. Então, uma pessoa desocupada é uma pessoa sem valor. Só que hoje, por que você vê pessoas tão competentes saindo de cargos extraordinários para ficar desocupada? E para gerar valor interno para depois transbordar para o mundo, né? Porque você não consegue transbordar. Então o executivo que decide fazer sabático é uma pessoa que não tem valor? Pelo contrário, ele tem tanto valor que ele está se retirando dessa correria para justamente recalcular a rota. Tá? Então vamos lá. Então, quem ainda está normalizando o anormal, que é não ter tempo para ir no banheiro, que é desrespeitar o tempo de cansaço, eu entendo porque você pensa assim, só que o seu corpo provavelmente em algum momento vai te dizer, assim não vai dar mais. E pode ser com excesso de peso, com perda de peso, pode ser com algum sinal que o seu corpo está te dizendo. E ele dá, hein? O seu corpo está falando com você o tempo inteiro. O tempo inteiro. Assim como, vamos lá, assim como você comer muita feijoada, o seu corpo vai falar com você como? Dá descansada, querido. Não. Tem muita energia para eu queimar aqui. Não, fora que... Vai sair uma hora, é isso? De alguma maneira? Por favor, se você comeu feijoada e não saiu, a gente está preocupado com você. Eu quero dizer, gente, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Mesmo aquilo que você ama, se não for com equilíbrio, vai te fazer adoecer. E eu gosto desse exemplo da feijoada, porque quando eu estou falando de trabalho, tem muita gente que acha que eu estou falando que é para a pessoa trabalhar menos. Não, eu estou falando para você se respeitar mais. E trabalhar melhor, talvez. Trabalhar seja, melhor, né, sem dúvida nenhuma. Mas vamos lá. Eu tenho uma frase que muita gente questiona. Mas então pessoas que não gostam do que fazem têm menos chance de adoecer? Certamente. Porque a pessoa que gosta muito do que faz, ela não vê problema em fazer demais aquilo. E aí sobressai. Acha que não precisa descansar, ou se deixa para depois, e aí quando vê, tá com um problema de estômago gravíssimo, o intestino, ou qualquer outra parte do corpo. Ou seja, os apaixonados é o maior grupo de risco. Os apaixonados não, porque como a paixão não dura tanto, são os que amam mesmo. Os que amam mesmo. Então, assim, você pode vestir a camisa da sua empresa, você pode vestir a camisa da sua carreira, da sua profissão, desde que você também vista o seu pijama. Então, aí você fala, mas o que tem a ver feijoada com pijama e trabalho? Vamos lá. Pensa uma coisa que você gosta muito de comer, me fala. Coxinha. Coxinha. Quantas coxinhas você come e fica legal? Tipo, legal, matei minha vontade, tô bem. Uma de festa? Olha que eu sou poderosa, né? Às 15, vai. 15, beleza. Eu acho que ficar legal é uma palavra muito forte. A Mari come 15 coxinhas, porque você ama coxinha. Maravilhosa. Agora, imagina que você Passou disso. Ama muito coxinha, mas eu vou te dar 20 coxinhas. É a coxinha que todo mundo quer. Você vai comer? Não vou conseguir comer. Vai. Porque eu amo. Porque você ama, todo mundo quer essas coxinhas. Como é que você vai se sentir depois? Estufada, acabada. Provavelmente com gases, provavelmente depois com dor de cabeça. Mas você ama a coxinha. Então como é que você pode passar mal de uma coisa... acho que me faz bem. Porque é a quantidade que nós estamos falando. E esse talvez seja vamos dizer assim, o termômetro que o RH, a liderança precisa estar de olho, Isa. Nesses amantes. Como que a gente traz isso ali para o líder, para o RH? Legal. Tem um TEDx de uma cientista, você pode procurar no Google como Super Chickens. Super Chickens. Eu aprendi isso com a Verusca Galvão, com a segurança psicológica. Super Chickens é um vídeo baseado em um estudo que provou o que acontece quando galinhas super produtivas ficam no mesmo ambiente competindo. Sabe o que acontece? O quê? Elas morrem. Você jura? Foi feito um estudo com galinhas super produtivas e depois de um tempo elas morrem. Então, para a liderança, o que significa? Você ter uma pessoa competente é o que todo mundo quer. Mesmo assim, apesar disso, essa pessoa também precisa de descanso, ela também precisa de intervalos, ela também precisa de pausas ativas, aliás, que faz parte de um gerenciamento de risco psicossocial, que é o que a NR1 traz para nós. E que você aplica muito bem. Vamos falar já. Então, o que eu quero trazer para a liderança é o seguinte, mesmo você tendo a pessoa do seu lado, essa pessoa também precisa se recuperar. Vamos lá. Você acha que uma Ferrari ao lado de um carro popular, são 2 carros,
Uma Ferrari também precisa abastecer? Olha, também precisa calibrar o pneu? Mas é um super carro. É a mesma coisa com os seres humanos. Um super profissional precisa das mesmas coisas que um profissional mediano. Precisa parar para abastecer, precisa parar para se recuperar. E para fechar esse assunto em relação aos sinais do corpo, as dores são mensageiras. Pega essa! A dores são mensageiras. Dor é uma mensagem. Então, você está recebendo uma mensagem, você está ignorando essa mensagem, você está normalizando, foi o que a gente começou a falar. Sim. Tá? Então, isso eu aprendi na pele. Eu não estou falando só de um lugar de pesquisadora, porque eu comecei a pesquisar esse assunto depois do que eu vivi na pele. Né? Geralmente, as pessoas estudam e depois vão para a prática. O meu foi ao contrário. Eu vivi na prática uma situação muito delicada. Foi estudar. Que me ampliou a consciência, a forceps, né? A forceps. Eu saí do meu trabalho fixo, CLT, que eu lutei muito para estar, e comecei a empreender a forceps. Mas veja, quando eu recuperei a minha saúde mental, eu entendi absolutamente que aquela da missão me deixou livre para minha missão. Aquela demissão me deixou livre para minha missão. Lindo. Mas eu só consegui entender isso com saúde mental. Porque foi sua gasolina. Enquanto eu estava na cadeira de vítima, eu não tinha reconhecido isso. Hoje, quando eu encontro pessoas que ao invés de me pedir uma foto, me pedem um abraço, aí eu entendo porque eu vivi tudo que eu vivi. Caramba, e qual é a minha responsabilidade agora com a implementação da NR1. A gente está gravando esse programa aqui, gente, um dia depois de eu ter vivido uma das maiores experiências da minha vida, se não a maior. Porque eu vivi o diagnóstico da síndrome de burnout em 2018. Vou fazer aqui uma linha rápida, tá? Do tempo. Da história. Em 2018, eu, especialista em comunicação, trabalhando na Globo, a principal emissora de comunicação, eu adoeci. Depois eu entendi que eu não sabia me comunicar comigo. Então não adiantava ser a profissional naquele lugar maravilhoso se eu não tinha sabia. A primeira identificação. Pronto. Que fica essa dica para você e começar comunicando com você, querido, né? Criatura Podemos divina. falar sobre isso depois, o autoconhecimento, mas se der tempo a gente fala. Passo. Bom, eu saio de licença médica, volto, sou demitida no mesmo dia. Curiosamente, um ano depois, a OMS reconhece aquilo que eu vivi como fenômeno ocupacional. Então, imagina como é que foi para mim estar vendo o mundo falando sobre a inclusão da síndrome de burnout como um problema ocupacional, logo depois de ter ouvido centenas de pessoas dizendo que aquilo era frescura. Mas então foi o universo me mostrando, pera, tenha paciência, minha filha. Depois eu criei um movimento pela produtividade sustentável, porque aí eu analisei que eu e muitas pessoas estavam adoecendo por viver num estilo insustentável. Que se você não estiver atenta, você entende como normal. Então, o que a gente estava falando, você normaliza não descansar, não se cuidar. Sentir dor. Então, isso eu criei em 2020 e comecei a levar para as empresas. Em 2023, atendendo uma empresa do interior de São Paulo, de urbanismo, chamada E+, eu já estava trabalhando com as lideranças sobre outros temas. Escuta essa história que é muito legal. Eu fiz uma pergunta para o Felipe, que foi o gestor que me contratou. Eu falei, Felipe, você tem noção por que as pessoas estão produzindo menos ou trabalhando menos ou estão com menos saúde mental? Escuta essa, gente, o quanto uma informação é importante. Ele disse, a gente rodou uma pesquisa e a gente descobriu que as pessoas estão chegando no fim do dia muito exaustas e com menos saúde mental pelo número de interrupção. Opa! Pode falar? Pode falar agora? Isso vai minando e nem percebe, né, Isa? Então agora, escuta só. Eu vivo uma situação, depois há um reconhecimento mundial, cria um movimento pela produtividade sustentável para que CPFs e CNPJs falem a mesma língua. A gente não precisa brigar. O que é produtividade sustentável? Para você bater meta sem bater nas pessoas. Bater meta sem bater nas pessoas. E mais. Assim, é o mínimo aí, hein, Brasil? Vamos só pegar esse código aqui maravilhoso. Bora bater meta sem bater nas pessoas. E tem mais. Quer o melhor? Clássico, hein? Vamos. Quer o melhor? Vamos, tô pronto. Como você vai bater meta sem se abater? Opa. Como é que você vai alcançar o que você quer sem morrer? Porque não adianta nada você alcançar o lugar que você tanto desejou e adoecer. Vamos lá, gente. Bati meta agora, hein? Agora foi, hein? Que isso? Mário, e a alma foi embora. Mas que foi o que aconteceu comigo. E o que acontece comigo? Mário, eu cheguei no lugar que eu queria. E aí, quando eu cheguei no lugar que eu queria, no auge da minha carreira, tá? Vamos lá. A síndrome de burnout chega especialmente para profissionais de alta performance no auge da carreira. Vivo aquilo, crio um movimento pela produtividade sustentável. Então, para que você bata a meta sem bater nas pessoas, para que você alcance o que você deseja sem morrer pelo caminho.
E aí chegou Para essa... que você reduza o turnover, aumente o engajamento, é lindo. O movimento da produtividade sustentável é lindo. Aí, estou lá naquela empresa, Com essa demanda... aplicando a produtividade sustentável na E+, eu faço uma pergunta. Uma pergunta. E aí é o que eu quero trazer para você, a riqueza de uma pergunta, que inclusive a NR1 está ampliando o nosso oceano para isso. Vamos lá. O Felipe me disse, Isabela, a gente então rodou essa pesquisa e as pessoas estão reclamando do número de interrupção. Elas estão muito irritadas, chega no fim do dia, sem saúde mental. Aí eu, pera lá, Felipe. Você está me dizendo que as pessoas estão reclamando que você pode falar? É isso que está... Esse é o problema? Esse é o problema? Esse é o problema. Eu falei, então vamos usar aquela bolacha de churrascaria... Muito bom. Para dizer o seguinte, eu estou disponível ou não estou disponível. Eu não trouxe aqui, mas eu tenho, tá? Para te mostrar se você quiser. A primeira empresa que fez um EPI da saúde mental junto comigo, chama E+ Urbanismo. Eles colocaram isso para os 200 funcionários. Legal. E agora veja, isso aqui já existia, eu só aprimorei, eu adaptei. Eu sou um gênio? Não. O que eu fiz? Eu prestei atenção no que ele falou e a outra coisa, as informações que eu estava vivenciando naquele momento. Nós estamos falando de 2023, tenho também essa notícia se você quiser. Saiu uma manchete dizendo, problemas relacionados à saúde mental fazem parte das 3 principais causas de afastamento do trabalho. Aí eu me pergunto, se a gente já sabe que os transtornos mentais afastam as pessoas do trabalho, cadê os EPIs da saúde mental? Você vai falar, Mari, o que foi isso? Uma epifania, um raio, um cometa? Não sei. Mas eu estava atenta às situações. Foi como você materializou essa demanda de mercado, né, Isa? Amarrei as informações que eu estava vendo na internet. Antes de tudo isso da NR1 chegar, né? Isso em 2023, antes da NR1 chegar. Mas vamos lá. Eu não sabia, mas o que essa empresa fez já era um mapeamento de risco psicossocial. Sim. O que é risco psicossocial? Risco que afeta os relacionamentos. E se resultados vêm de comportamentos, pega essa. A minha relação com você não interfere no nosso resultado? Essa entrevista só vai ser boa se a gente tiver uma boa relação. E tá boa, Isa? Então agora... Tá boa? Agora, vem cá. Ai, que bom. Gente, eu sou a irmã mais velha da Mari, tá? Você não sabia, tá sabendo agora. Escuta, não, agora é sério, não. Bora. Pega essa. Transfira isso agora pro seu ambiente de trabalho. Ninguém faz nada sozinho. O resultado de qualquer trabalho é consequência da relação das pessoas que estão fazendo esse trabalho. Oi? Para quem está caindo de paraquedas nesse assunto, NR1 é uma norma regulamentadora porque existem 38 e é a primeira de 38 normas, que foi atualizada e já está valendo. Em maio de 2026, as empresas começam a ser fiscalizadas, mas desde 2025 ela já está valendo em caráter educativo. Consciência e trazendo Para os quê? movimentos. Atenção, a NR1 atualizada inclui riscos psicossociais nos riscos ocupacionais. Então, o governo, depois de ver muitos dados de afastamento, ou seja, doeu no bolso, falou, opa, nós vamos ter que... Está caro. Nós vamos ter que dar uma organizada no ambiente de trabalho, porque tem muita gente adoecendo por questões que nós não estamos mapeando. Não significa que elas não existem. Atenção. Se você não sabe o que é, como que você ajusta, né? Vamos lá. Uma pessoa sem dado é só uma pessoa com opinião. Então eu preciso de dado. Eu só consigo gerenciar aquilo que eu meço, eu só consigo resolver aquilo que eu reconheço. Então vamos lá. Quando que essa história de NR começou? E essa é uma das coisas que eu mais gosto. Você gosta de futebol, Mari? Pô, joguei Gosta? futebol, cara. É verdade. Então Olha vamos pra lá. minha cara, sou atleta. Agora a eu entrevista. imprimo a jogadora, querida. Então agora eu entrevisto a Mari. Tô preocupada agora. Década de 70. Aí Qual tu foi me o título? pega, né? Qual foi o título? Copa. Pô, 70, Explica maravilhoso. então agora pra nossa audiência. Copona, Copa do maravilhosa. Mundo. Sim, Pronto. Pelezão. Não se esqueça que nós estamos falando de NR1. Pega essa. O que aconteceu na década de 70? O Brasil ganhou 2 títulos. Um de Copa. campeão mundial do futebol. Sim. E o segundo, campeão mundial de acidentes de trabalho pela Organização Internacional do Trabalho. Caraca, Isa, em 70 isso. Ou seja, estamos mas muito atrasado. Ou seja, quem ainda está Caramba. vendo a NR1
só como uma obrigação legal, eu preciso já te dizer, a NR1 é a maior revolução no ambiente de trabalho desde a década de 70. Por quê? Na década de 70, depois desse título horrível que nós ganhamos, as normas regulamentadoras começaram a ser criadas para quê? Para proteger o trabalhador de risco físico, químico, biológico e ergonômico. Esses riscos, eles foram evoluindo conforme as décadas foram passando. Sim. Você quer ver um exemplo? Hoje, em qualquer escritório, você tem cadeira que levanta e desce. Sim. Quantas pessoas adoeceram para que os riscos ergonômicos te obriguem a colocar uma cadeira que hoje ajusta? Quantas pessoas ficaram surdas para hoje você ter protetor auricular em um ambiente com 85 decibéis a mais? Você quer ver salão de cabeleireiro? Vai falar com a sua cabeleireira sem barulho de secador. Ela fica, elas estão surdas e não perceberam. Quantas pessoas cortaram a mão no açougue para você ser obrigado a entregar uma luva? Isso é um equipamento de proteção individual. Tá claro isso? Todo mundo entende? Se você chegar hoje numa indústria, numa fábrica, você vai ver lá todas as pessoas com EPIs para riscos físicos. Agora, com a NR1, nós estamos incluindo esses riscos que sempre existiram, a gente está dando nome para eles. Quais são os riscos psicossociais? Tá preparada? Vamos embora. Excesso de carga de trabalho. Opa. Assédio. Opa. Falta de clareza na função. Aí tá um jogo, hein, Isa? E aí eu poderia agora investir os nossos últimos 8 minutos só falando quais são os riscos psicossociais, mas é só dar um Google que vai ser muito fácil você reconhecer que a NR1, então, está dando nome ao que sempre existiu. Uhum. E as empresas que estão com dificuldade de interpretar isso, provavelmente é porque não tiveram ainda a informação correta de ver a oportunidade por trás da NR1. E esse é seu papel, né, Isa? De, vamos dizer assim, não só de traduzir, mas de levar esse letramento, levar essa construção. Porque uma coisa que a gente estava falando antes aqui da entrevista, que eu quero que a gente feche com isso, porque eu acho que é muito importante, é falar que não é papel só da RH. Não, pera lá. Não. Breaking news. Eu sinto que news. Tem essa pressão, esse lugar, e é o RH que vai pegar essa bandeira e sozinho vai gerar essa revolução. Você como uma porta-voz, Isa, porque há muito tempo você já se posicionou, isso é muito forte, da saúde mental, e a gente falar dessa importância, eu acredito que seja importante a gente relembrar. Vamos lá. Deixar essa diquinha, não um negócio outro ali pra galera. Vamos lá. Se falar de saúde mental era opcional, agora com a NR1 é obrigatório. Por questões humanas, financeiras e reputacionais. Então, se você não quiser olhar pelo lado humano, eu entendo. Aí a gente vai pelo lado financeiro. Não vai dar tempo de eu falar aqui o quanto o RAT pode ser alterado da sua empresa, quem é de RH sabe o que eu estou falando, a FAP, aliás, ou seja, o seu e-social é a sua porta de comunicação com o governo mensal. A NR1 está reforçando ações para você prevenir o adoecimento. Por quê? O que você mapear com a NR1, você vai fazer um plano de ação. Esse plano de ação entra no GRO, que é um guarda-chuva, um conjunto estruturado de ações preventivas obrigatórias. Então, se antes isso acontecia para riscos físicos, agora acontece para riscos psicossociais. Se antes as empresas que eu trabalhava fazendo o letramento para liderança ou não de alguns temas como segurança psicológica, assédio, isso era opcional, com a NR1 isso se torna obrigatório. Mas o maior recado que eu posso deixar aqui para você é o seguinte: NR1 não é do RH. Porque se a NR1 é para todos, NR1 é de todos. O RH pode ser a locomotiva que vai puxar os outros vagões. O que eu quero dizer é o seguinte: o RH pode sair de um lugar de só apagar incêndios, de só moderar conflito, né, de gestor que não soube lidar com situações, e pode ir para um lugar estratégico de prevenção. Então, assim, de novo, um gestor de dados também de tudo isso, né? Um orquestrador. Porque você já tem os dados. Então, na verdade, você vai pegar esses dados e vai dar uma nova interpretação para eles. Tá? Então, vou repetir. NR1 não é pauta do RH. Porque NR1 é de todos. O adoecimento não tem hierarquia. Os problemas de saúde e segurança no trabalho não têm hierarquia. Mas
o RH tem uma oportunidade de sair na frente de outras áreas de uma empresa, porque você já tem provavelmente os dados da sinistralidade, do turnover, as razões desse turnover. E aí você vai falar para o seu líder sobre custo evitado. O que é melhor? A gente ter sinistralidade aumentada no plano de saúde ou um trabalho de prevenção? Porque as empresas já fazem trabalho de tabagismo, de alimentação, vacinação. Então agora a gente está ampliando, Mari, a cartela de temas para a educação dentro da empresa. E nós já temos infinitos dados, eu não preciso investir nosso tempo como disso, o quanto a saúde mental afeta tudo e tudo afeta a saúde mental. Eu vivi nesse fim de semana, eu falei uma das maiores, não. A maior experiência eu fiz uma imersão em NR1. Foram 6.497 alunos de todo o Brasil. Tinha gente, inclusive, da Austrália, de Portugal. Chique, hein, querida? Ah, meu... Querendo compreender. Tanto que o meu convite era assim, olha, eu estou te convidando a compreender as oportunidades da NR1. Para você ser gestora de NR1. E aí, destas 6.500 pessoas, sabe o que aconteceu? Olha só aquela pessoa que foi demitida. Agora eu estou com um curso de extensão universitária com certificado do MEC. Que legal, Isa. O MEC reconheceu que eu estou vendo a criação, a necessidade de um gestor de NR1. Então, que vai ser essa pessoa que vai ter conversas difíceis nas empresas. Ô, Isa, mas eu já faço isso, você já faz isso. Minha amiga, a NR1 amplia as possibilidades para que mais Marianas, que mais Isabelas trabalhem a conscientização que um ambiente saudável é um ambiente agradável. Eu não preciso de assédio como forma de gestão, porque tem gente que usa o assédio como uma forma de gestão. E normalizou isso, né? Então, a NR1 é um grande convite para a gente poder ter ambientes de fato mais saudáveis. Quando eu digo que a maior revolução desde a década de 70, porque na década de 70 a revolução foi da EPI para o sujeito não se cortar, não se matar. E eu queria que você fizesse essa analogia que você me contou antes também, Isa, que eu fiquei muito chocada o quanto a gente está no começo desse gestor de NR1 comparado com o técnico de segurança do trabalho. Você me falou da hora. Quando você me falou desse comparativo de hora, eu fiz, a gente está só engatinhando no NR1. Então faz só esse pra gente... Esse dado para mim foi chocante também. É assim, porque essa imersão eu fiz foram 12 horas. Um curso do que MEC, o MEC reconhece são 35 horas. E são conteúdos multidisciplinares. Para esse gestor de NR1. Para o gestor de NR1. Sabe quantas horas um técnico de segurança precisa ter? 1.500. Quando a Isa falou isso para mim, eu fiz assim, é o quê? A gente está engatinhando nesse processo. O que isso significa? Né, o que essa diferença de horas significa? Nós estamos lidando com vidas. Lidando com pessoas que estão adoecidas. Então, sabendo disso, não adianta eu chegar para você e falar assim, Mariana, vem aqui comigo para a gente pegar um MBA, né, um doutorado. Não. Então começa, né, com uma imersão, depois vai para um curso de extensão. Porque, gente, vem cá. Agora, sinceramente. A gente não estava falando sinceramente? Gente, cancela a nossa gravação. Acho que não deu hoje com a Isa, hein, gente? Olha o meu desafio. É que, assim, eu me coloco num lugar de tanta responsabilidade com a mensagem e eu preciso chamar, então, a atenção de alguma maneira. Desconcentrei. Legal. Desconcentrei a entrevistada. A gente... Acho que temos, O que eu ia falar agora? Não, pera. Não. Lembrei. As questões técnicas... É que essa é uma sequela do burnout, tá? Eu tenho ainda muitos lapsos de memória. Caramba, Isa. E depois eu começo a transpirar. Então, não precisa cortar nada da edição, tá, legal. gente? Isso faz parte, inclusive, do que Isabela Camargo, sua suvaca em iFood Benefícios. Não. Esse vai ser o corte. Inclusive, vamos lá. As questões técnicas são inquestionáveis. Você saber o que é GRO, PGR, CAT, FAP... É o básico. Não. Mesma coisa que você querer trabalhar com a enfermagem e não saber a diferença de uma veia. Então, questões técnicas e tal. Mas a maior habilidade para um gestor e gestora de NR1 é a comunicação. Porque você vai ter que lidar com lideranças que, dependendo da sua linguagem, você vai atacar a identidade desta liderança. Mas como que você está me dizendo que eu tenho que fazer? Não. O herói é o líder.
O gestor e gestora de NR1 é o sábio que está chegando aqui. Olha, tem informações que você ainda não sabe, porque isso foi atualizado agora. Então, o que eu quero dizer, gente, que tudo isso é com gentileza didática. Maravilhoso. A gente não precisa brigar, a gente está em fase de educação do tema. Tá? Então, e é vamos dizer, é esse lugar que você ajuda as empresas também, com palestras, treinamentos e até essa engenharia de toda a didática. Mari, quero fazer um plano de comunicação, como que eu trabalho os líderes, você entrega isso com maestria. E aí pra gente mostrar, deixa uma prática, Isa, como que esse RH, ou esse líder que está assistindo a gente, que não fez a sua imersão, que não foi pro curso da NR1. Tudo bem, ainda dá pra ir. Que tá, sabe, querendo começar o movimento, querendo falar assim, ó, tô buscando. Tem alguma prática para começar, Isa? Tem alguma coisa, algum caminho que você pode deixar? Sim. Vamos dizer assim, que é o seu primeiro passo de todo da sua entrega. Bom, eu poderia falar sobre várias coisas. Primeiro, que você pode ler a NR1 atualizada na internet. Básico, gente. Só deixando aqui. Mas assim, ler a NR1 vai te ampliar a consciência para você ter dúvidas. Ok. Segundo ponto, busque informações na sua empresa, os dados que você já tem. Quais são os dados de ouro nesse momento? Índice de turnover. Quem são as pessoas que estão saindo, de qual área elas estão saindo, qual ou quais áreas. Muito tá? bom. Sinistralidade do plano de saúde aumentou ou diminuiu? Se aumentou, quais foram os atestados? O doutor André Fusco, ele tem uma pesquisa que para cada atestado apresentado existem 9 em presenteísmo, porque tem medo de apresentar atestado, tá? Ou tem medo de tomar remédio, ou tem medo de dizer que está precisando de ajuda e assim por diante. Então, você tendo esses números, você já está preparado para ter uma conversa com a liderança para dizer, olha só, nós estamos perdendo dinheiro com isso aqui. Com a atualização da NR1, nós podemos evitar esse custo. Custo evitável. Você quer mais uma dica do que essa? Já que então, já trouxe tudo, pô, já está pronto. Então, o que você vai fazer? Você precisa acessar esses dados. Sim. Nem sempre eles são fáceis, sim. Mas eles são absolutamente possíveis. Então, você que ainda está insegura com a NR1, eu entendo, porque tem muita desinformação também. Tem gente falando que o cara vai implementar a NR1 para ganhar R$100 mil. Olha só. Mas de onde? Qual o fundamento? Então, muito cuidado com as fontes que você está buscando essa ampliação de consciência. Uhum. Então, por isso que eu entendo que a história te ajuda a entender o quanto isso é importante. Sim. Não tenho dúvida que a gente reconhecer as dores que não sangram, aquilo que adoece, que não é percebido, é a maior revolução que a gente pode estar vivendo. E você está de parabéns porque você também trabalha com a prevenção dos riscos psicossociais sem saber, minha querida. Humor, querida! Como que a gente coloca a nossa mente para jogar a favor, falando sério sem ser sério. Tamo junto. As pausas que você provoca, né? As brincadeiras que você faz. Eu respiro, Isa. Pausa ativa ocupacional é um recurso para a saúde mental. No meu site tem lá, EPIs da saúde mental, eu coloco quais são os EPIs ou os EPCs, né, para a empresa e os EPIs para os indivíduos, porque também tem muita gente reclamando do ambiente tóxico e ele é o elemento tóxico. Então, o que eu... Fica aí essa dica, tá? É um grande chamado. Não, eu não tenho... Mário, eu não conheço ninguém tóxico, geralmente pode ser você. Autoresponsabilidade, acho que esse é o maior convite. Ah, a gente tem que terminar, meu Deus. Bora lá. Não quero terminar, bora lá. Faz? NR1 é uma grande oportunidade para saúde e segurança no trabalho. Então, Isa, pra gente fechar esse tema poderoso, eu sempre falo que é a hora do break, né? Break. Mas tem gente que não tem um break de 30 minutos. A pessoa passou um break e falou, meu Deus, eu tenho um minuto, tivesse até um minuto pra deixar do que a gente conversou, a mensagem, pá! Qual seria? Saúde mental é um direito, não é um privilégio. Mas começa com você, não espere que a sua empresa faça, ou que o seu gestor faça, ou que o governo faça. Comece por você. É uma frase que eu gosto muito de uma empresa que eu sou parceira há muito tempo, assim, seja a pessoa que você gostaria de conhecer. Mas então comece por você. Essa é o melhor conselho que eu posso dar mesmo. Maravilhoso. A gente só consegue oferecer saúde se eu experimento saúde. Então eu só consigo ser uma boa gestora se eu estou, primeiro, gerindo as minhas emoções de forma coerente, as minhas mudanças, a minha atualização de identidade. E aí são assuntos para a gente falar depois.
Isabela Camargo, essa nossa Pra cremosa você- favorita. Pra você, eu estou sempre disponível. Eu sempre posso falar. Obrigada, Isa, de coração. Obrigada mesmo. Sempre bom estar com você. Foi muito bom. E que a gente continue espalhando saúdes dentro e fora do trabalho. Agora eu posso comer? Ó, querida. Eu vim aqui pra isso, né, gente? Obrigada, tá? Imagina, esse foi mais um break!